vamos a Londres? Vamos a Londres, aqui, ó, a vinhetinha internacional. Linha Internacional. Felipe Killing está conosco, já de cabelo cortado, não pela esposa, né? Afinal de contas os serviços estão voltando. E por falar em serviço, o Killing, eu gostaria de dizer o seguinte para você. Eu ouvi você mais cedo no Primeira Hora e vi que você estava fazendo um anúncio de emprego. Eu gostaria que você repetisse, por favor. Eu, jornalista, não é, me interessei pelo anúncio. Não que eu vá me interessar pela função, porque, né, são outras coisas. Mas, por favor, bom dia para você. Bom dia, Edu, Pedro, bom dia, pessoal. E vou dar agora com mais detalhes, tá? Essas 2 vagas de emprego, porque a família real está contratando. Então, uma vaga que está disponível, de jardineiro no castelo de Windsor, onde mora a Rainha Elizabeth, no momento, fica a cerca de 40 quilômetros aqui de Londres. Foi onde aconteceu o funeral do príncipe Philip, mas também o casamento do Harry e da Meghan, um castelo lindíssimo. Eles não divulgaram o salário, mas eu fiz uma pesquisa e o cargo de jardineiro recebe mais ou menos umas 18 mil libras por ano da monarquia. Dá uns 10 mil reais, 1.500 libras por mês, 10 mil reais por mês. É pouco para o Reino Unido, até porque o custo de vida aqui é altíssimo, mas eles oferecem moradia dentro do castelo de Windsor e refeição. Então é uma grana que vai dar para guardar. E é claro, é importante ter experiência. Aí o outro emprego disponível para assessor de imprensa do casal William e Kate. Essa vaga já é em Londres, no Palácio de Kensington. A carga de trabalho é de 37 horas semanais e os critérios exigidos são excelente escrita para fazer releases à imprensa e também escrever nas redes sociais e também ter habilidade para lidar com informações sensíveis. O salário não foi revelado, mas eu também fiz uma pesquisa e a assessor de imprensa da monarquia chega a ganhar 2.500 libras por mês, ou uns 18 mil reais. E o limite para aplicar até o dia 3 de maio. Olha, ser assessor de monarcas é um trabalho muito difícil, porque tem que lidar com tabloide inglês. Eu prefiro difícil. A vaga de jardineiro. É muito difícil. A de jardineiro. Fica lá no castelo de Windsor, dá um tchauzinho pra rainha dos jardins. Tudo bem que é um jardim enorme, mas pelo menos não tem estresse. Imagina lidar com tabloide. Olha só, quem tá acompanhando nas redes sociais. É grande o jardim, hein, Killing, ó. Ah, mas me dá esse jardim do Maracanã do que lidar com tabloide. Tudo bem que o assessor de imprensa do Harry e da Meghan trabalha muito mais, né? Mas o do William e da Kate também não deve ser fácil. Você falou que um é em Windsor e o outro é em Kensington, né? Eu acho que é aí que está o problema. Eu queria um emprego que está em Kensington, em Windsor, e o emprego que está em Windsor, em Kensington. Então, nesse instante, eu vou abrir mão dos dois, Pedro. Obrigado. Ô, Killing, e as notícias aí da pandemia na Europa, hein? Qual é a novidade do dia aí? O que os jornais estão destacando hoje por aí? Olha, a Europa está tentando encontrar uma maneira de reativar o turismo agora na metade do ano, verão, no hemisfério norte. E a saída é o chamado certificado verde, ou passaporte da vacina, em que pessoas vacinadas com imunizantes aprovados pela Agência Reguladora Europeia possam viajar no continente. As vacinas aprovadas até agora aqui na Europa: Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson. A Coronavac não foi aprovada ainda. Existe também a possibilidade de que testes negativos possam ser usados para que as pessoas viajem, até porque nem todo mundo pode se vacinar, ou anticorpos, quem se recuperou da Covid num período de até 6 meses. O Brasil ainda está na chamada lista vermelha de muitos países, como o Reino Unido, por exemplo. Então, não tem previsão de quando turistas brasileiros, pelo menos aqui no Reino Unido, vão poder entrar. Mas a Europa está estudando receber turistas americanos, porque lá a vacinação está indo muito bem também, e eles usam imunizantes aprovados pela Agência Reguladora Europeia, e também turismo dentro do bloco europeu. Os britânicos também, né, apesar do Reino Unido estar fora da União Europeia, são muito disputados, porque a vacinação está indo muito bem aqui, e o pessoal gosta de viajar no verão, porque o verão aqui é sem vergonha. Então a galera vai para a Espanha, vai para a Grécia, gasta em libra. E eu li uma matéria de que muitos turistas britânicos estão reservando locais na Espanha, na Grécia, mas com algumas condições, como boa internet e espaço dentro de casa. Ou seja,
muita gente vai trabalhar remotamente em outros países durante o verão aqui na Europa. Vamos aproveitar que o Barão tá com a gente aqui. Se o Daniel conseguir dividir tela aí com todos nós aqui, vai ser uma conversa interessante, né, Eduardo Castro? You're going to speak in English now, né? Pra saber. British accent para um lado, American accent pro outro. Será que eles se entendem? Certamente. Porque é o seguinte, né, Barão? Chega na conversa aqui com o Killing, porque tem muita pergunta que chegou aqui de alguns ouvintes que ficaram preocupados, né, de certa forma, com a declaração que foi dada pela presidente da Comissão Europeia na entrevista aí no último fim de semana ao The New York Times, falando sobre o passaporte da vacina e que algumas vacinas podem não ser contempladas, né, e não ser aceitas para a viagem desses turistas. Que você tem de informação aí dos Estados Unidos sobre isso, hein, Barão? Para você, para o Felipe, para o Edu, todo mundo aí no Brasil também. É o seguinte, ainda não há nenhuma confirmação por aqui de um passaporte aceito ou não, dependendo da vacina que a pessoa tiver tomado. Por enquanto, as pessoas que não tomaram vacina nenhuma estão sendo aceitas aqui nos Estados Unidos, e isso se não houve lá atrás já uma interrupção, né? Uma barrada, por exemplo, como foi feita para o Brasil. Você não consegue pegar hoje um voo do Brasil, um turista brasileiro, e vir para cá direto. Mas como nós conversamos ontem, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir de agosto, por exemplo, um estudante brasileiro que vai vir aqui para uma faculdade, para um curso, né, e não tiver tomado a dose, ele vai poder entrar nos Estados Unidos. Vai ser vacinado por aqui, dependendo da faixa etária que ele tiver. Então, não tem esse tipo de restrição hoje. A restrição dos americanos é diretamente com alguns países. Então, o Brasil, por exemplo, é um deles. Mas não tem ainda nenhuma discussão sobre o tipo de vacina que alguém tomou em outro país. Essa discussão ainda não chegou por aqui. Killing, é um problema isso aí, né? E aí na Europa, alguma sinalização de quando vão fazer análise dessas vacinas que estão sendo aplicadas em outros locais do mundo que não estão presentes aí no calendário europeu, no calendário americano? Olha, Pedro, a Europa quer ter uma definição até o começo do verão, né? Então, até o final de junho, começo de julho, quer ter uma definição. O problema é que o bloco europeu muitas vezes toma decisões em conjunto. Então, são 27 países que precisam se organizar e aprovar novas leis. A Espanha já afirmou que vai fazer o certificado digital próprio para que pessoas vacinadas possam viajar. Existem também alguns acordos entre países, como a Grécia e Israel, que fizeram acordos porque os israelenses estão vacinados e aí poderiam viajar para a Grécia. Mas a intenção é que a Europa consiga se organizar para fazer uma aprovação até o final do mês de junho, em que todos os 27 países integrantes possam fazer parte desse mesmo certificado digital. Mas é uma burocracia complicada de ser aprovada. Pois é, chique essa linha internacional, hein? Gostou? Vamos fazer ficar mais chique Vamos ainda. lá. Assim, Felipe Killing, que horas são aí no Big Ben? Aqui, 13 horas e 41 minutos. Eduardo Barão, que horas são agora no relógio da... Não tem mais. Macy's em Nova York? 8h41 aqui em Nova York agora. Céu bem nublado na Big Apple. Muito bem. 9 horas e 41 minutos é a hora oficial do Brasil. Muito obrigado ao Killing e ao Eduardo Barão. Rede Bandeirantes de Rádio.